Numa sociedade democrática e representativa como o Brasil, as relações entre os organismos de Estado e os cidadãos e entre os cidadãos são regulamentadas por leis, por códigos de condutas, por regras, a maioria delas explicitadas de forma escrita. E conhecer essas leis cada vez mais é garantir os seus direitos e também saber quais são as suas responsabilidades para poder cumpri-la para o bom desenvolvimento dessa mesma sociedade. É nesse intuito que o Governo do Estado do Paraná, a Secretaria de Estado de Educação, através da Superintendência da Educação, observando e respeitando a Constituição Federal, principalmente no seu artigo 205, a Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também observando a Lei 9.394/96, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, respeitando o Código de Processo Penal no seu artigo 244 e observando a necessidade de estabelecer atenção especial e encaminhamentos em vista dos atos infracionais e de indisciplina que têm ocorrido com frequência nas dependências das escolas da rede pública estadual de educação básica, emite a Instrução 013/2010, em 15/10/2010, que visa estabelecer quais são os encaminhamentos principalmente relacionados aos atos infracionais e às questões de indisciplina nas escolas. Baseados nos conceitos explicitados nessa instrução, temos nesse slide uma demonstração através de imagens do que seria um ato infracional e também, à direita, de um ato de indisciplina na escola. E é o que observaremos nos próximos slides de uma forma mais clara. Segundo a lei explicitada nesta instrução, o ato infracional é a conduta descrita na lei como crime ou contravenção penal, praticado por crianças, ou seja, pessoa de até 12 anos de idade incompletos, ou por adolescentes, pessoa entre 12 e 18 anos de idade, e excepcionalmente aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, de acordo com o artigo 2º, parágrafo único, da Lei 8.069/90. O bullying, que é a depreciação das pessoas através de palavras e atos, é também considerado um ato infracional. No caso do ato infracional ser praticado por uma criança até 12 anos, deve ser comunicado imediatamente ao Conselho Tutelar, em atendimento ao disposto aos artigos 136, inciso 1º, e ao artigo 147 da Lei nº 8.069/90. Quando o ato infracional for praticado por adolescente acima de 12 anos, deve ser imediatamente levado ao conhecimento da autoridade policial, para que esta providencie a elaboração do boletim de ocorrência, conhecido como BO, e a requisição dos laudos necessários à comprovação da materialidade do fato. Neste slide temos alguns exemplos de casos de ato infracional, como é o caso da lesão corporal, com alguma briga, ou alguém agride fisicamente o outro que deixa machucado ou hematoma, é um caso de lesão corporal. Os danos ao patrimônio, riscar, quebrar carteiras de vontade própria, pichar as paredes, algum outro dano ao próprio prédio escolar, também é considerado um ato infracional. O porte de armas, seja elas quais forem, o uso ou o porte de drogas, sejam elas as drogas chamadas lícitas, como bebidas alcoólicas, ou as ilícitas conhecidas, ameaça ou desacato do aluno em relação ao professor, ou mesmo em relação do professor ao aluno, aos demais funcionários da escola, ou aos pais, se isso ocorrido no âmbito escolar, o roubo que pode ocorrer dentro da escola, o próprio furto, se for comprovado que alguém o fez, todos esses são casos de ato infracional. As eventuais revistas pessoais por autoridade policial
somente poderão ser realizados em alunos com fundada suspeita, quando há denúncia ou quase certeza de estar importando armas, drogas ou produtos de infração, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal. Por outro lado, os casos de indisciplina devem ser analisados na esfera pedagógica e administrativa da escola, aplicando as ações educativas, pedagógicas e disciplinares que estão previstas no regimento escolar. Após esgotados os recursos escolares, o que inclui o acionamento da rede social de proteção às crianças e adolescentes, os casos devem ser encaminhados ao Conselho Tutelar ou ainda à Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude para as providências devidas. O ato indisciplinar deve estar previsto no regimento escolar, como de fato está aqui no Colégio Edite, e o procedimento para aplicação de ações educativas, pedagógicas e disciplinares deverá obedecer rigorosamente ao princípio da legalidade, com a observância da Constituição Federal no seu artigo 5º, incisos 54 e 55, que garantem a todos o direito ao devido processo legal, ao contraditório e também à ampla defesa. Procurar conhecer as leis, as regras, é a principal forma que temos de tentar resolver de maneira civilizada os conflitos que ocorrem, tanto na escola como na família e na sociedade. E tanto a família quanto a escola precisam ter paz para cumprir a sua missão. Procure mais informações, seja na secretaria da escola, seja com a equipe pedagógica, a direção, procure conversar com o Conselho Tutelar, não só para garantirmos os nossos direitos, mas à medida que nós conhecemos as leis, nós também nos comprometemos cada vez mais e cada um tentar fazer a sua parte para atingirmos os nossos objetivos.